Às vezes a gente está num ambiente, a gente quer discernir, a gente se pergunta se é de Deus, se não é. Daqui a pouco a gente recebe uma palavra, a gente se pergunta se é de Deus, se não é. A gente tem várias dúvidas até ele chegar. Quando ele chega aí a gente não tem mais dúvida, a gente sabe que é. E Deus sempre trabalhou e trabalha com ambientes. A primeira coisa que Deus fez quando criou o primeiro homem, a primeira mulher, foi providenciar um ambiente para eles. Que Deus trabalha com ambientes. As provisões de Deus, elas estão sempre num ambiente. É por isso que Jesus disse que Ele vai nos preparar lugar, né? Ele não vai preparar uma casa, né? A casa do meu pai há muitas moradas, então já está tudo pronto. Ele não foi construir um condomínio no céu para a gente, já está tudo pronto. Ele disse que Ele vai preparar lugar, e o lugar fala de ambientes. E quando Deus fez esse ambiente para Adão e Eva, eles tinham um ambiente ali, e quando eles pecaram, eles caíram, eles não necessariamente perderam imediatamente o jardim do Éden, mas aquele ambiente de Deus eles perderam. E quando você perde um ambiente de Deus, você perde só tudo, não é verdade? Aquele dia, dentro do ambiente de Deus, o casamento de Adão e Eva, quando você colocava o ouvido na parede para escutar a conversa daquele casal, era osso dos meus ossos, carne da minha carne. Quando eles perderam o ambiente de Deus, aí a conversa era: ó Deus, essa mulher que você foi me arrumar, que confusão é essa? Mas era o mesmo casamento, era o mesmo marido, era a mesma esposa, mas não era o mesmo relacionamento. Por quê? Aquele dia Adão e Eva tiveram que descobrir que quem abençoava o casamento dos dois não era nem Adão e nem Eva, mas um ambiente de Deus que eles tinham para viver. Porque no ambiente de Deus, nossos defeitos, nossas imperfeições não são motivo para a gente se separar. Quando Deus fala para Abraão, né, anda na minha presença e ser perfeito, não é necessariamente Abraão ia ser perfeito, é que na presença de Deus, as imperfeições, elas não são motivos para parar ninguém, para separar ninguém. Então Deus trabalha com ambientes, e tem um ambiente do Senhor aqui muito especial, e os ambientes de Deus têm a provisão. O meu pastor, ele gosta de dizer que no ambiente de Deus, Adão já nasce grande. No ambiente de Deus, você não semeia para colher, você colhe para semear, porque quando Adão chegou já existia a lavoura. No ambiente de Deus você não pesca, o peixe pula dentro do barco, não é verdade? Então que a gente possa desfrutar desse ambiente. Amém? Eu não sei, parece que tem um tipo de um eco junto, uma coisa, não sei se a gente consegue resolver isso. Quem está lá atrás sabe, né? Você conhece o seu ministério, né? Sabe qual é? É o ministério do culpado. Quem trabalha no negócio da mesa, do som, ele tem o ministério do culpado. Nunca ninguém desceu do púlpito e disse: hoje eu não cantei bem, eu toquei errado. Não, o problema é lá. Então, você já sabe que se a minha voz sair nasal, você sabe que não sou eu que falo nasal, não é você que... Não é verdade? E coisa boa, porque fora do ambiente de Deus você transfere culpa, não é verdade? Fora do ambiente de Deus você transfere. O Adão caído, ele chegou para Deus e disse: a culpa é dela. Mas o Adão, ele disse: a culpa é minha, eu morro por ela. O Adão caído disse: Deus, o problema é essa mulher. Já o Adão verdadeiro, ele disse: Senhor, a culpa é minha, eu morro por ela. Então se eu estou no Adão caído, a culpa sempre vai ser de alguém. Mas se eu não estou, eu não sei porque que a gente insiste tanto em a culpa ser do outro. Uma vez eu estava atendendo um marido, e ele disse, chegou na minha frente e disse: pastor, a minha mulher é assim, ela é fofoqueira, ela pega o cartão de crédito, ela acaba com tudo, ela não tem temor de Deus, ela não sei o quê.
Aí quando ela faz isso, aí eu faço assim. Quando ela faz isso, eu respondo isso. Aí quando chegou no final, eu disse: olha, meu irmão, parece que a sua mulher pode ser que ela tenha alguns erros, mas do jeito que você fala, que você reage, eu acho que o problema não está muito nela não. Eu acho que está mais em você. Não, pastor, você não entendeu. A minha mulher, ela não presta porque ela compra demais, porque ela é linguaruda, ela não sei o quê. Aí eu sou obrigado a fazer isso. Aí, meu irmão, com todo respeito, eu estou vendo mais posicionamento errado seu do que na tua. Não, pastor, o senhor não entendeu. Deixa eu explicar como é que é a minha mulher. Aí quando ele explicou pela terceira vez, eu disse: rapaz, o teu casamento não tem jeito. E ele disse: pastor, eu esperava ouvir isso de qualquer pessoa, menos do senhor. Eu disse: meu irmão, teu casamento não tem jeito, sabe por quê? Porque você insiste que o problema não é seu, o problema está na sua esposa. E quando o problema está no outro, a gente vai ter que esperar o outro decidir, reconhecer que está errado para mudar. Agora, se o problema estiver na gente, a gente pode começar a mudar agora. Se o problema estiver em mim, a solução também está comigo. Agora, se o problema está no outro, então é melhor a gente assumir, porque daí a solução também está com a gente. Amém? Deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Juscelia, a minha Lulu está aqui. Nós somos casados há 27 anos. E sempre foi... eu me converti e me casei ao mesmo tempo. Então, assim, de fato e de verdade, literalmente, eu recebi Cristo de presente de casamento. Porque nos dias em que eu me converti, eu me casei. Minha festa de casamento foi a última vez que eu bebi, foi a última vez de um monte de coisa. Na segunda-feira eu cheguei dentro da nossa casa e eu tive que explicar para ela que eu tinha me convertido, porque ela estava os últimos dias só cuidando do casamento e eu estava tendo as minhas experiências com Deus. Então, mas junto com o presente de casamento também, Deus nos conferiu um DNA vocacional, no cuidado, da proteção, da edificação e da restauração de matrimônios e famílias. E Deus me concedeu uma mulher sábia, demais, que é um remédio na minha vida, um calmante para mim. A Lulu sempre foi aquela parte assim que me equilibra, né? E quando você casa com uma mulher sábia, você ganhou um dos maiores presentes que essa terra pode te dar. Só tem uma coisa que não é boa, porque nem tudo também é um mar de rosas. A parte ruim é que dificilmente você está certo, você está sempre errado, isso dá uma raiva. É a parte ruim, mas o resto é bom. O resto é muito bom. E eu sempre digo que Deus dá para todo a mulher que casa, Deus dá uma seringa para ela, injetar algumas coisas no seu marido. Mas há uma diferença entre a sábia e aquela que não é sábia. A mulher sábia, ela não dá mais a injeção, porque ela já conseguiu colocar aquele acesso. Sabe aquele acesso quando você está internado? Eles não dão mais a injeção, eles vêm só e trocam. Então a mulher sábia, ela já encontrou um acesso. O homem não sente mais agulhada, quando ele vê já está queimando na veia, não tem mais volta. Mas aqui lhe falta sabedoria. Ela está sempre com aquela agulhada e a picada é tão forte que ela nunca consegue injetar nada. Então, dentro de uma brincadeira e dentro de uma piada com um fundinho de verdade, eu sempre digo que não tem marido ruim, tem mulher que ainda não achou acesso. Tem mulher que ainda não achou acesso. Tem um acesso dentro do homem que é da mulher, porque dentro de um princípio bíblico foi dali que ela saiu. Então tem um lugar que é dela lá dentro, que se ela souber usar. Eu sempre achei que a mulher sábia, ela fosse uma mulher. E achei que a mulher tola era uma outra mulher. E a gente podia dizer, aquela ali é sábia e aquela lá é tola. Mas não. Eu descobri que não. E eu tive certeza absoluta numa experiência que nós tivemos. Eu lembro que quando nós tínhamos um carro velhinho já por muito tempo, e eu comprei um carro bonitão, dei um salto na categoria de carro. E um dia a gente estava indo para a igreja para variar. Era uma quarta-feira, umas 6 horas da tarde, inverno lá na nossa cidade, escurece cedo, chove muito, é o litoral catarinense e tem inverno.
E então eu pedi para ela me levar, porque ela tinha que me levar no Mevan, que era para um lugar, no bairro, e depois ir no centro, levar nossa filha no inglês. E quando eu saí, aquele horário de movimento, chuva, tipo de uma serração, de uma chuva, e lá em Itajaí se anda muito de bicicleta e moto, porque é plano. Aquele dia, então, todo mundo sai de carro por causa da chuva. Eu fiquei tão preocupado, carro novo, categoria nova que eu tinha comprado. Eu falei para ela, meu amor, que movimento louco, né? Olha, quando você me deixar, porque daí eu ia no Mevan, eu ia sair, ela pegar o volante e ela ia levar a Isabel no centro. Eu digo, amor, no centro vai estar pior ainda. Então você toma cuidado, dirige devagar, toma todo. E ela fez um silêncio assim. Ela já não estava falando nada, mas a mulher faz um silêncio que deixa a gente apavorado, né? Porque a mulher, quando fala, ela perturba o marido. Quando ela cala, ela enlouquece. Então, eu vi que alguma coisa caiu, disjuntou de algum lugar. Digo, o que aconteceu? Vai achar o fusível? Eu disse, amor, está tudo bem? Está. Não conheço esse tá. Aconteceu alguma coisa? Nada. Eu digo, como, amor? Falei alguma coisa? Ela disse, não... duas vozes falaram comigo aqui dentro. Eu digo, duas? Eu já quase, o que é que está aí? Né? Eu já queria entrevistar já. Como assim? Então a primeira voz falou assim, olha, você nunca se preocupou comigo dirigindo, agora comprou um carro novo, vai querer ficar me regulando, volta para o carro velho que pelo menos você não vai ficar. Eu disse, foi? E eu fiquei preocupado, curioso saber qual que a outra voz tinha falado, mas nessas alturas eu já estava com medo. Porque se a primeira falou assim, e a outra, pá! E eu disse, e a outra voz, o que falou com você? E ele disse, a outra voz disse assim para mim, você está cuidando de mim, meu amor? E aquele dia eu tive a certeza que toda mulher tem dentro de si a tola e a sábia, ela escolhe qual que ela aciona. Ela que escolhe qual que ela aciona. E o marido escolhe qual que ele desperta. O marido deixa a tola dormindo, meu irmão. Não acorda a tola, não. Não acorda a tola, não. Fala com a sábia, sabe? Traz a sábia para fora. Mas nós somos casados há 27 anos. Temos duas filhas. A Isabel tem 25, 26, agora já me confundi todo. E a Sara tem 21 agora, fez em novembro. Nós casamos as nossas duas filhas nesse último 1 ano e 1 mês. A Sara casou em outubro, a Isabel casou em setembro do ano passado. Então a gente está sozinho já em casa. Agora eu fiquei tão emocionado de conversar com o pastor que eu esqueci o nome. Zezinho, por causa dessa explosão missionária que ele tem dentro dele. E agora que as nossas filhas casaram, agora que vai começar a nossa vida, vão botar uma mochila nas costas e vão para frente. E conversando com o pastor Zezinho, que tem essa explosão missionária. E isso, quando você tem algo muito forte e vivo dentro de você, você desperta no outro aquilo que você tem, mas não necessariamente está tão vivo, sabe? Maria e Isabel, quando elas se encontraram, os bebês tremeram no ventre, né? Quando você está grávido do mesmo destino profético, você encontra pessoas e alguém tem um poder de mexer com o que você tem dentro de você. E a gente está ali em poucas conversas, já deu vontade de largar tudo e já ir para algum país. E nós estávamos com nossas duas meninas, a gente casou elas agora, e estamos aí sentindo, nós estamos vivendo a nosso primeiro ano de lua de mel, que a gente não conseguiu viver no nosso primeiro ano de casado, e tem sido um tempo muito precioso. Em 2018, em agosto de 2018, eu fiz 50 anos. Em setembro de 2018 eu fui enviado para Campinas. Eu digo que me jubilaram aí, mandaram eu mais para frente. Mas quando eu vim para Campinas,
fez 3 anos agora. Se o Senhor dissesse para mim o que eu ia viver nesses 3 anos, certamente eu ia dizer que Ele estava falando com a pessoa errada, porque não podia em pouco tempo acontecer tanta coisa. Mas a gente veio para Campinas com o propósito de trazer um pouquinho mais de organização ou de possibilidades dentro de um trabalho que já existe, aonde é a casa ministerial que eu sirvo. Eu sirvo uma casa ministerial chamada Mevan, cujo meu pastor é o apóstolo Luiz Hermínio, e ele me enviou porque a gente apoia muitas igrejas no Brasil e fora do Brasil, e eu vim para dar uma atenção maior às igrejas que a gente cobre ou que a gente apoia no estado, no Sudeste, os 4 estados do Sudeste. A gente faz isso hoje em São Paulo, Rio e Minas. Eu não consegui ainda chegar no Espírito Santo, e tem sido um tempo precioso. Nasceu aquilo que a gente chama de Mevan Missão Sudeste, e a gente tem um trabalho com os pastores. Na verdade, eu não trabalho com a igreja, eu trabalho com a família pastoral, e foi ganhando expansão de uma forma muito linda. No meio da pandemia, também logo que a pandemia iniciou, que fechou tudo, isso aconteceu em março de 2020, em junho, nasceu uma plataforma online de ensino familiar, que Deus nos concedeu, que eu não sabia nem o que era isso. Quando eu vi, eu estava dentro, porque eu não entendia nada de internet, esse universo online. Não entendia, não significa dizer que eu entendo agora, mas pelo menos eu sei ligar e desligar. Antes eu não sabia nem isso, e que também ganhou uma expansão, uma proporção muito linda. E no meio desse universo também da pandemia, nos últimos 6, 8 meses, acabou que a igreja local aqui de Mevan Campinas, ela teve que vir para nossos braços. O pastor, querido pastor Júnior, que eu acho que vai estar à tarde conosco, ele precisou deslocar-se, está a maior parte do tempo em Mato Grosso. Então a igreja veio parar na nossa mão. Então em 3 anos aconteceu isso tudo, e ainda casamos 2 filhas. Eu disse: Deus, era muita coisa de uma vez só. Eu fico pensando os processos de aceleração que Deus tem na nossa vida, que não acontecem necessariamente quando Ele traz para fora, mas os períodos dos processos invisíveis que a gente tem. Eu sempre tenho comigo uma heresia que diz que Jesus, Ele não venceu a cruz na cruz, Ele venceu a cruz no Calvário, lá no Getsêmani. Melhor dizendo, no Getsêmani, ali Ele venceu a cruz. Depois na cruz foi só um extrato de uma vitória que Ele teve no Getsêmani. Porque quando alguém te vê abençoado publicamente, pode dizer: Deus está te abençoando. Não, isso não é a bênção, isso é um extrato de uma bênção que você conquistou nos seus momentos de pressão, sozinho, onde teus amigos, os melhores que você tem, ainda dormem, e você fica sozinho e vence as suas guerras ali. Depois o extrato vem, mas não é lá a bênção, lá é só um extrato. E a gente tem vivido experiência muito preciosa nesse tempo, muito poderosa. Uma coisa que aconteceu em especial conosco é que quando fechou tudo em março, dia 18, eu estava ministrando um retiro de pastores quando travou tudo. O retiro teve que parar no meio, porque as ovelhas foram ficando ligando para o pastor: o que faz agora? E eles tiveram que voltar para dar a devida assistência. Eu vim para casa e fechou tudo ali. O meu genro, que era noivo da Isabel, ligou dizendo: olha, vamos ter que trabalhar home office. Home office era um nome meio novo ainda. Por 7 dias eu posso ficar na sua casa? Com sujeito a ser 14, porque eles dizem que a quarentena mesmo tem que ser 14, mas isso não está muito certo. Eu disse: vem então, meu filho. Então ele veio ficar conosco aqueles dias. Eu aproveitei porque eu não conhecia. Eu não conhecia ele, não conhecia quem conhecia ele. Sabe aquela coisa, em parte profetizamos, em parte conhecemos. Essa parte do conhecemos eu não tinha. Então, como sogro, eu estava meio desesperado. Aí disse: não, vem meu filho, vem aqui, era a minha chance. Aí ele veio, ficou 7, 14, 21, foi... porque não abriu mais nada. Mas enfim, gastar 2 minutos para dizer que naqueles dias nós entramos, fechamos as portas, eu, a Lulu, a Isabel, a Sara e o Eduardo, o nosso genro,
E nós entramos num lugar de oração e de jejum por 40 dias. Não tínhamos o propósito de jejuar e orar 40 dias. Não começamos isso de uma forma muito, fizemos uma reunião e dizemos, gente, vamos orar e jejuar. Não. Quando nós vimos, estávamos atraídos para esse lugar. E a gente começou a orar todos os dias. E de uma forma assim muito particular e muito singular. Isso durou uns 40 dias, que depois se estendeu, mas sabe assim, de você perceber que você está dentro da nuvem, foi um período mais ou menos assim. E o Senhor começou a trazer instruções para nós. O Senhor começou a trazer orientações para a gente. Então estivemos debaixo de uma visitação de Deus. Nós tivemos uma visitação de Deus muito singular e muito singular, que tem um marco na nossa história, um antes e um depois, que foi em 2005. Deus visitou a gente dentro da nossa casa por aproximadamente 9 meses. Ficamos debaixo do poder de Deus dentro da nossa casa por 9 meses, vivendo uma realidade totalmente separada de tudo que estava acontecendo do lado de fora. Agora, não veio naquela proporção pentecostal, veio numa proporção diferente, mas o Senhor começou a dar instruções. Nós fomos escrevendo, fizemos um grupinho sobre palavras proféticas de WhatsApp, só entre nós 5. E o Senhor foi dando instruções muito específicas e foi falando algumas coisas muito específicas para a gente. Instruções que foi nos dando a capacidade de entender algumas realidades. Quando você entende o que está vivendo e o processo que está passando, não significa dizer que você sofre menos, não significa dizer que vai doer menos, mas a tua resposta é diferente. Você não pedala, você não derrapa, você avança dentro dos processos de Deus. E nesse tempo, uma das coisas que a gente mais tem feito é procurar entender os nossos dias, procurar ler os nossos dias. Então, obviamente, numa manhã como essa, estamos aqui só na frente de ministros, então estamos numa perspectiva de pregador, até porque o meu tempo de pregador, ele também já foi. Hoje a gente, quando está no meio, quando a gente reúne-se como ministro, como companheiros que tem uma chama, um selo de Deus, a gente procura rasgar o nosso coração, entrar nas nossas demandas que vão além do púlpito, porque muitas vezes a parte mais fácil para nós ainda é o púlpito, porque no púlpito você está debaixo de uma unção externa. Quando você sai do púlpito, o que te faz vencer as guerras não é a unção externa, o que te faz vencer as guerras é a sua unção interna. E às vezes a gente está igual Sansão, pega uma queixada de jumento, mata 1000 filisteus, debaixo de uma unção interna, mas daqui a pouco está morrendo de sede, porque não tem na unção externa, na interna a mesma proporção que tem na externa. Na unção externa você não precisa fazer muita coisa, ela flui. A unção interna não. Quando Jesus teve que usar o barco de Pedro para fazer curas, operar milagres, ele disse: Pedro, põe teu barco aqui na beirada, aqui no raso, que está bom. Mas quando acabou tudo, ele voltou para Pedro, para entrar na vida de Pedro, ele disse: Pedro, agora você pega o seu barco e põe no fundo, porque para usar o seu barco para abençoar pessoas, você pode andar no raso, mas aquilo que eu tenho com você, então faz favor de vir para o fundo. A unção externa é uma realidade, a unção interna é outra realidade. Então quando a gente está aqui num momento como esse, a gente não quer pregar, a gente quer poder entrar no nosso universo mesmo, de homens e mulheres de Deus, que tem uma demanda, que tem guerras muito particulares, e nesse tempo, guerras que nunca estiveram, nunca existiram, e é por isso que de certa forma, alguns de nós estamos perdendo alguns embates, e sobretudo debaixo do teto da nossa casa. Por quê? Porque estamos lutando com armas que nos deram vitória no outro tempo, mas elas não são suficientes para nos dar vitória agora. Por quê? Porque Deus está reordenando uma batalha, Ele está reorganizando o seu exército, Ele está refazendo os seus soldados. Isso são 3 esferas
Reordenar uma batalha é uma realidade. Reorganizar o exército é outra realidade. Refazer um soldado é uma outra realidade. São 3 esferas de atuação que estão em movimento. E se a gente não se aperceber, a gente é ofendido e ferido por aquilo que o próprio Deus está fazendo. E ainda vai dizer que é o diabo. Coisa terrível. Eu acho que uma das maiores dificuldades para Deus é muitas vezes ele ser chamado de diabo. E a gente chama Deus de diabo. Chama. No Vale dos Ossos Secos, nós tivemos ali 2 cenários. Nós temos um cenário onde os ossos estavam secos, cemitério, tudo quieto, organizado. Se você olhar e prestar atenção, não tem lugar mais calmo que um cemitério. Ninguém fala mal de ninguém, ali é uma paz incrível. Não tem paz. Está organizado, está quieto porque está em morte. Mas de repente a vida de Deus resolveu entrar naquele vale de ossos secos. A Bíblia diz que começou um rebuliço tão louco. A caveira saiu correndo porque o osso da cervical estava do outro lado. Mas não sabia que o antebraço também viu que o braço estava lá do outro lado. E foi aquela estralaceira. Imagina você num cemitério, essa realidade. Agora, se você bater uma foto desses 2 cenários, um outdoor aqui, com o cemitério quietinho, tranquilo, tudo resolvido aparentemente, mas debaixo de um governo de morte. Aqui uma foto do rebuliço acontecendo, e a gente pergunta para a igreja: gente, aonde que Deus está operando? Aqui ou ali? A gente vai, não, Deus está aqui. Lá o diabo se levantou e Deus, mas não. A palavra profética, ela vem, às vezes antes de colocar as coisas no lugar, ela causa um rebuliço sobre aquilo que parece estar tranquilo, mas está debaixo de um governo de morte. Porque o meu padrão é tranquilidade, o padrão de Deus não. O padrão de Deus é paz. Tranquilidade é aquilo que eu posso promover com as minhas mãos. Paz, só Deus é que pode dar. Por isso que muitas vezes, para Ele trazer a paz, vai ter que mexer na minha tranquilidade. E é nessa hora que eu digo que o diabo se levantou, quando na verdade é o amor de Deus em operação sobre a minha vida, e eu não percebo isso. Então há uma movimentação de Deus sobre a face da terra. E a gente hoje tem se esforçado para quê? Para fazer uma leitura correta disso. Porque quem não compreende os dias que está vivendo, não dá uma resposta para ele. Quem não compreende a estação que está vivendo, não consegue dar uma resposta para ela. E quando você olha na Bíblia Sagrada, você vai ver que homens que compreenderam os seus dias, deram uma resposta única para Deus, dentro dos seus dias. E homens que compreenderam os seus dias, nos tempos bíblicos, eles compreenderam eles compreenderam o tempo que estavam vivendo, que eles ganharam de Deus o próprio nome no calendário. É por isso que a gente diz dias de Elias. Quem é Elias? Alguém que compreendeu o seu tempo. O Senhor disse: eu virei como nos dias de Noé. Quem é Noé? Alguém que compreendeu o seu tempo. Dias de João Batista. Alguém que compreendeu o seu tempo. Não é fácil compreender os tempos como João Batista compreendeu. Você tem um movimento centenário de Deus, com os sacerdócios se movendo dentro do templo, e agora Deus diz: eu não vou mais falar a partir do templo, eu vou falar a partir de outro ponto. Aí você tem um pai e uma mãe que decide quebrar com toda a tradição para responder à palavra profética. Porque a Bíblia fala que João Batista apareceu no deserto, mas se você buscar bem nessas escrituras, você vai ver também que ele foi criado no deserto. Ou seja, Zacarias e Isabel não criaram João Batista debaixo da tradição, mas debaixo da palavra profética. Então, numa transição, a gente pode se ofender com Deus. Quando Deus cria um movimento novo, a gente pode se ferir com Ele. Quando Deus abriu o portal da 1/10 hora, na parábola dos talentos, Ele não teve problema com a maçonaria, Ele não teve problema com o satanismo, nem com o STF. Ele teve problema com quem Ele contratou para vir antes trabalhando para Ele. Por quê? Porque Ele abriu um portal de graça e de favor que se tornou uma injustiça aos olhos de quem trabalhou antes. Então Deus está fazendo algo novo, e eu estou lutando muito para não me ofender com o que Ele está fazendo. E o Senhor está reordenando uma batalha, Ele está reorganizando o seu exército, Ele está refazendo, reestruturando os seus soldados. Então nosso trabalho tem sido buscar uma leitura
eu perguntei para o pastor Zezinho, disse: aonde que Deus está passando hoje no mundo? Porque Ele é um homem que está vivendo os bastidores da igreja. Quando eu digo vivendo os bastidores da igreja, Ele está passando onde Deus está se movimentando, que não é necessariamente o universo denominacional, mas Deus está passando em alguns lugares. Eu quero saber, por quê? Porque Deus está mostrando um gomo da laranja para ele, que eu não estou vendo. E quando eu sentei ali, quando eu sentei na mesa, a minha Lulu já deu uma cutucada no meu joelho por baixo. E ali, como a gente tem códigos depois de 27 anos de casamento, ela disse, eu sabia que ela estava dizendo: ouve esse homem. E porque sempre há Deus está sempre passando por um lugar. Salmo 46 diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Não é o rio que alegra a cidade de Deus, é a correnteza. Eu posso estar no rio e posso não estar na correnteza. E a vida dele está na correnteza. Na correnteza eu faço assim, bebo água, quando eu vou pegar de novo não é a mesma água. A vida está na correnteza. Há um rio cujas as correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio da correnteza. É no meio dela, aonde tem vida. Então sempre tem um filete d'água correndo em algum lugar. E às vezes a gente perde porque a gente está esperando daqui. E às vezes ele está no seu lado, sentado com você, mas não está naquela perspectiva que a minha teologia esperava que tivesse. Então a gente tem procurado ler o que Deus tem feito e ouvir homens e mulheres na oportunidade que tem para sentar aqui e ali. Eu queria repartir um pouquinho, talvez, dentro daquilo que foi uma das mensagens centrais de Deus para nós dentro da pandemia, e eu gostaria de poder colocar um pouquinho na mesa em breve momento, porque a gente tem que tomar o cuidado. Deus abriu um certo portal na pandemia, e alguns entenderam o recado de Deus. E quem é que não entendeu o recado de Deus? Não entendeu o recado de Deus aqueles que estão esperando as coisas voltar ao normal. Esse não entendeu nada. Porque quando Deus acionou essa chave disciplinar sobre a face da terra, Ele estava querendo fazer muitas coisas com muitas classes, e com a igreja em especial era tirar ela do normal. E a gente está esperando as coisas passar para voltar ao normal. Quer para o inferno, seja um crente normal e o resto está resolvido. Por quê? Não existe a possibilidade de você ser normal. Não existe. Parece até piada, mas eu considero muito isso. Você crê num Deus que você não vê, acredita que vai morar num céu que você não sabe onde é, fala uma língua que você não entende, você é normal? Não, eu não sou normal. Parte do nosso sofrimento, irmãos, parte do nosso sofrimento é querer viver com Deus no raso. Quando estava no pecado, a gente era intenso, chegou em Deus de forma intensa, e passou o tempo, a gente foi indo para o raso. E quem nasceu para ser intenso, no raso ele se frustra. No raso ele... Por isso que parte da chave disciplinar era nós voltarmos para aquela intensidade que já tivemos no dia em Deus. E que aos pouquinhos de tempo, uma das orientações que o Senhor nos deu está escrito. O Senhor usou palavras que depois a gente tinha que relacionar com o entendimento dela, porque Deus não passou o entendimento, Ele passou a fala, e a gente escreveu, e agora tem que estudar a fala para entender o que Deus queria dizer. E uma das coisas que o Senhor falou, Ele disse: a luz se acenderá de cima para baixo, eu estou vindo com fogo, prepare a lenha. Eu estou vindo com fogo, prepare a lenha, eu vou queimar toda a mistura. E o Senhor disse: pouca lenha, muita mistura, muita lenha, santidade. E o Senhor nos falou: eu estou vindo queimar toda a mistura, porque eu estou atrás de pureza.
Eu estou atrás de pureza. Eu aprendi uma coisa, quando falou de impureza, eu fui procurar pecado, porque no meu catálogo teológico, impureza é pornografia, é maledicência. E não tem nada que tira mais a nossa pureza, que a experiência de vida com a obra de Deus. Você perde a pureza. Por quê? Porque você vai ficando experiente com a obra. E o Senhor disse: toda a experiência que você tem comigo, para aquilo que eu estou fazendo, porque eu vou fazer, toda a experiência que você tem comigo, eu vou usar. Agora, para a movimentação que eu tenho, toda a experiência que você tem com a minha obra, essa não me ajuda, vai me atrapalhar, porque eu não estou atrás da sua experiência, eu estou atrás da sua pureza. E a gente vai tendo a experiência com a obra de Deus, a gente vai perdendo a pureza. Senta uma pessoa para se aconselhar com a gente, os primeiros 3 minutos, dependendo do que ela fala, você já catalogou ela naquele padrão de problema, você já está igual um médico do SUS, você já tem a receita, só está esperando ela acabar de falar. Mas não era assim antes. Não era assim antes. A gente vai perdendo a pureza. E a impureza, ela está no campo da lei. Por isso que quando Deus quis parir a mulher da lei, Ele foi atrás de Isabel, uma mulher experiente. Quando Ele quis parir o sacerdócio da graça, Ele não foi atrás de experiência, Ele foi atrás de pureza. Então, parte da chave disciplinar é a gente voltar para aqueles códigos de pureza fundamentais que a gente tem com Deus. Por quê? Por causa daquilo que Ele está dizendo que vai fazer. E eu tenho buscado saber, Senhor, o que o Senhor vai fazer, o que o Senhor está fazendo. Mas eu percebo que Ele está muito mais interessado que a gente se prepare do que dizer o que Ele vai fazer. Então há um tipo de uma preparação acontecendo. E nessa preparação é que entra um movimento sobre Ele está refazendo os seus soldados. E dentro da pandemia, assim, uma das instruções mais fortes que Ele deu para entender os nossos dias, e nos levou para algumas passagens bíblicas, e que se você fizer um aprofundamento teológico, não é necessariamente essa a primazia da palavra em si, teologicamente falando, mas são coisas que o Senhor nos direcionou e trouxe permissão e instrução para fazer uma aplicabilidade sobre esse tempo. É o Senhor dizendo: estou fazendo um movimento semelhante a esse. Olha aqui que eu quero te instruir, para você ter isso como um entendimento de um apontamento profético. Então, se você puder abrir comigo em 1 Reis 17. Primeiro Reis, capítulo 17. Tem água aqui, tranquilo. Me ajuda, meu irmão. Isso, me ajuda aí. Já ajuda 2 vezes depois. Isso. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Primeiro Reis 17. Muito obrigado pela disposição de ajudar. Bispo Kelsey, muito obrigado por esse convite tão especial. Não é protocolar o que eu falo, não, é de verdade. Eu me sinto honrado. Quando eu cheguei em Campinas, estava vindo para Campinas, o meu pastor falou: quando chegar naquela cidade, procure um homem chamado Bispo Kelsey. Ele é um príncipe de Deus naquele lugar. Então, desde então, eu estava esperando aquele momento para a gente poder ter uma conexão. E a primeira oportunidade que eu tive, uma reunião que eu fui no Conselho de Pastores, eu disse: olha, eu preciso me aproximar de você, porque eu tenho até uma incumbência do meu pastor. Ele disse: tem um príncipe lá. E quando a gente vai num lugar,
A gente gosta de saber e se conectar e também se submeter às autoridades do corpo de Cristo, aquela unção que tem sobre aquele lugar. A gente ganha maior legalidade na terra que está atuando. Diz assim: ora, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra de Deus a Elias: retira-te, vai para o oriente, esconde junto ao ribeiro de Querite, que está ao leste do Jordão. Beberás do ribeiro que eu ordenei aos corvos que te sustente. Assim foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor. Foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, ao leste do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do ribeiro. Passado alguns dias, porém, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Obrigado, Senhor. Sabemos que o Senhor está nesse lugar, e o nosso coração é de estar rendido de uma forma tal, aonde o Senhor tenha toda a liberdade de passar em nosso meio e fazer os depósitos que lhe apraz a cada coração, a cada homem, cada chamada, cada ministério, cada mulher que está nesse lugar, os teus profetas, as tuas profetisas, os sacerdotes que o Senhor tem preservado nesse tempo. Eu me rendo à tua vontade e ao governo do teu Espírito. Parte daquilo que o Senhor foi nos comunicando, uma das coisas que Ele nos disse, ou pelo menos que Ele nos fez entender, é que, deixa eu só anotar algo aqui, buscar, me perdoe, mas eu já vou. Ele começou a falar sobre algumas movimentações que estão em operação, e Ele disse: vá para a passagem tal, X, Y, Z, porque Ele ia orientando as coisas. As coisas, irmãos, que a gente escreveu, foi coisas que foram palavras do Senhor mesmo, falada e prescrita. Outras coisas que a gente diz: o Senhor me disse, o Senhor me falou, às vezes, com o microfone na mão, parece assim que a gente tem um ponto, né? Fala com Deus. Não, não é assim. Antes de ouvir Deus, a gente ouve a carne, o diabo, os desejos, os sentimentos, um monte de coisa ruim, até que chega uma hora que você percebe que há uma construção de pensamento, de entendimento, e que ela vai no teu espírito ganhando uma testificação, um peso de graça, de temor junto. Então você entende que é o Senhor de fato orientando. Aquilo que a gente escreveu, não, ali foi prescrição mesmo, o Senhor falou e a gente escreveu, e a partir dali a gente vai entendendo. Tem coisas que o Senhor fala para você, que Ele te passa um conceito de algo, e você anota, até entende, inclusive se precisar, sabe explicar. Agora, quando Ele vai operar essa aplicação prática desse conceito na sua vida, meu irmão, aí é outra realidade. Outra realidade. É você ter aulas teóricas de volante e depois você senta para dirigir, é outra coisa. Na aula teórica você não bate, não atropela, o seu carro não morre, é fantástico. E o Senhor, quando eu estava vindo para Campinas, Ele foi claro comigo. E Ele me disse: olha, até aqui eu trabalhei com você numa dinâmica de portas abertas. Agora eu vou trabalhar com você numa dinâmica de abrir portas. E eu disse: uau, que coisa interessante. E o Senhor disse mais: o teu maior desafio sobre dinâmicas de abrir portas é tudo que eu te ensinei sobre dinâmicas de portas abertas. E ali eu fui entendendo que quando Deus insere você numa nova jurisdição, no espírito, que não precisa nem você sair do seu lugar geográfico, mas quando Ele te insere numa nova realidade, numa nova jurisdição, no espírito, parte da sua dificuldade de se estabilizar ali é o que Ele mesmo, Deus, te ensinou antes, até você chegar ali.
Parece isso uma coisa antagônica, mas não é. Quando um pai ou uma mãe vai ensinar uma criança a andar, sabe o que ele diz para a criança? Se você for cair, freia. Mas se ele for ensinar a andar de bicicleta depois, ele, se for cair, pedala. E você está com aquele mecanismo de aprendizado do seu pai sobre andar. E agora você não consegue alcançar uma velocidade maior que ele propõe, porque agora ele está dizendo, se for cair, pedala. E você, se vai cair, freia. E não porque foi o diabo que ensinou, mas foi ele que ensinou. Então, às vezes, quando Deus quer criar, gerar um progresso na nossa vida, parte dos nossos desafios é exatamente o que Ele mesmo ensinou até ali. É quando eu digo que nessa hora a gente acaba chamando Deus de diabo, mas não funciona assim. E então, quando Deus me ensinou sobre outras coisas, conceitualmente, quando eu peguei o conceito daquilo, eu achei lindo, maravilhoso. Pensei até em escrever um livro, e já fui, não saí pregando, mas para os mais próximos eu falei. Agora, quando o Senhor começou a aplicar isso em minha vida, quando eu estou aqui, no período que eu estou aqui, é muito diferente. Eu estou apanhando até o céu da boca, mas eu acho que eu estou aprendendo. Eu acho que eu estou aprendendo. Porque o Senhor fala algo em conceito, é fantástico, mas quando você, para Ele conseguir colocar isso dentro da sua humanidade, aí é uma outra realidade. E aqui o Senhor falou assim, ó, eu estou criando esse movimento aqui. Elias, ele é um símbolo de uma movimentação profética que antecede uma implantação visível, física, palpável de Deus sobre a face da terra. Eu vou repetir isso. Existe uma realidade na Bíblia entre o humano e o profético. Nós temos o Adão humano, é uma realidade que você aprende com o Adão humano. Com o Adão humano você aprende como não cair, como não desobedecer, enfim. Já há uma realidade para você com o Adão profético. Há uma realidade com o Davi humano, há uma realidade com o Davi profético. Há uma realidade com o Moisés humano, há uma realidade com o Moisés profético. O Moisés humano, você aprende com ele muitos erros, porque ele não circuncidou o filho, ele não administrou algumas coisas bem na sua vida, só que o Moisés profético não. Inclusive, até em alguns erros e quedas, naquilo que é humano, tem um ensino de como você não fazer, mas no que é profético, vai falar a respeito de realidades muito poderosas. Por exemplo, Moisés, ele não entrou na terra prometida. Se você perceber bem, você vai ver que Deus andou com Abraão, e Abraão cometeu erros, mas Deus continuou lindo com ele. Davi cometeu erros grotescos, Deus continuou com ele. A Bíblia fala sobre Moisés o quê? Que ele foi fiel em toda a casa do Senhor. Mas um dia Moisés resolveu errar. Ele bateu na rocha quando via falar, e aquilo custou um preço tão alto. E não entrar na terra prometida. Eu me pergunto, Deus, será que o Senhor foi muito radical com Moisés? Então, não, porque tem uma realidade para o Moisés humano e tem uma realidade para o Moisés profético. O Moisés humano, ele não entrou na terra prometida por quê? Porque ele desobedeceu a Deus. O profético não entrou por quê? Porque o Moisés representa a lei e a entrada é por graça. Então tem uma realidade para o humano e tem uma realidade para o profético. Você vai ver o Davi, você vai ver o Moisés que casa com uma cuxita. Por isso que Miriam teve dificuldade de entender. Porque o mesmo Moisés que trouxe a lei e diz, não junta, não toca ninguém nessa terra, como que ele vai casar com alguém da terra? Porque era um Moisés profético que precisava casar com um amaldiçoado para na aliança ressuscitar. E há uma realidade para o Adão profético, e há uma realidade para o Adão humano. O Adão humano, ele pecou por desobediência, comeu do fruto por desobediência. O profético não. Porque quando a mulher Eva, ela come do fruto proibido, ela diz, uau, ela vem a Adão e diz, Adão, eu comi do fruto, Eva, você vai morrer. E agora? A gente vai se separar. Só tem um jeito de eu salvar isso. Como? Se eu comer também.
Então o Adão humano, ele comeu por desobediência. O profético não. O profético comeu por fidelidade a uma aliança. Por quê? Porque foi o que Cristo fez. Quando olhou para mim e para você, só teve um jeito dele não me perder. Ele comeu do pecado e morreu também para quê? Para que o Pai, ressuscitando ele, ressuscitasse a sua esposa, também a igreja. Então uma realidade para o humano e é uma realidade para o profético. Então nós temos o Elias humano, que a Bíblia diz que ele é sujeito às mesmas paixões que eu e você. Mas o profético não. O profético, ele representa uma movimentação profética que vem preparando um caminho para algo de Deus se estabelecer na terra de forma visível, palpável. Por isso que quem derrubou Jezabel do trono, fisicamente, corporeamente, não foi Elias, foi Jeú. E por que Jeú pôde derrubar Jezabel do trono? Porque Elias veio antes e derrubou o trono de Jezabel. É por isso que a igreja precisa entender o papel dela, que ela não é militante, ela não vai para a rua para bater panela. Ela faz o papel dela. Porque se a igreja derrubou o trono de Jezabel, qualquer Messias louco pode vir depois e derrubar Jezabel do trono. A única coisa que a igreja não precisa entender é que ela já tem um Messias. Ela não pode colocar outra, ainda que traga o mesmo nome. Ela já tem um. Deus não é da direita, Deus não é da esquerda. Você sabe, Deus é do alto. Foi o que o anjo falou para Moisés, para Josué. Você é um dos nossos, é um dos dele. A gente sempre quer um partido. Ele disse: não estou nem a favor de você, nem contra você. Mas você é um dos nossos, você que decide. Como eu que decido? Eu estou perguntando para você. Você que é o guerreiro, você que é o anjo. Se é do meu lado ou do outro lado do outro, você que decide. Eu sou do lado do Senhor. Se você estiver do lado do Senhor, por implicação, eu estou do teu lado. Mas eu não estou do teu lado. Eu me converti na igreja católica. Eu fui batizado no Espírito Santo na igreja católica. E eu me tornei um pregador avivado por 2 anos na igreja católica. Ali eu vivi debaixo do poder de Deus por 2 anos. Eu vi curas, milagres, centenas de pessoas ser batizadas no Espírito Santo na mesma hora, a gente jogando óculos para cima, Deus fazendo coisas gloriosas. Até o dia que eles me convidaram para sair. Quando eles me convidaram para me retirar, por quê? Porque eu fiz uma descoberta. Deus não era católico. Eu descobri que Deus não era católico. Só que eu fui despejado para o lado de fora. Eu caí aonde? Eu caí nos braços do meio evangélico, para ter uma outra descoberta. E qual é? Ele não é evangélico. Deus é Deus sobre toda a terra. Mas a gente acha que Deus é evangélico. A gente acha que Deus, ele tem um partido. É por isso que a gente, de forma muito estúpida, levanta alguém na igreja e coloca ele no meio político para ter um representante da igreja. Irmão, a igreja já tem um representante, ela não precisa de mais ninguém. Ela já tem um representante. Não temos que ninguém lá. Se esse representante não defender a igreja, ninguém defende, meu. Para de bobagem. Não. Se você foi chamado para uma vereança, então você vai ser um vereador para a cidade, não para a igreja. Porque você foi chamado para estar na cidade. Agora, se você é um representante do reino de Deus, aonde você botar o pé, é o seu sacerdócio. Nós estamos viciados no sacerdócio eclesiástico, quando que Deus tem o sacerdócio de todos os santos. Deus tem o sacerdócio de todos os santos. É por isso, por a gente fazer essa separação, é que os empresários na igreja acham que não precisa orar. Por quê? Porque ele acha que quem tem que orar é o pastor. A pessoa pergunta: qual é mais importante? É ser pastor, ter um ministério ou ter uma empresa? Qual que é mais espiritual? Depende. Quem foi que deu um ministério para você? Foi Deus? Então isso é espiritual. Quem foi que deu a empresa para você? Foi Deus? Então essa empresa é espiritual. Porque o que torna ou não torna é a fonte. Só que se o pastor comprar uma casa nova, ele está usando o dinheiro de Deus. Agora o empresário pode comprar o iate, porque o dinheiro é dele. Como assim? Se a empresa é de Deus, o dinheiro não é dele.
Nunca o dinheiro é de ninguém. Quem fala para você que Deus quer dar dinheiro para você está mentindo. Deus não quer me dar dinheiro, Deus quer me confiar o dinheiro. Deus não me dá um ministério, Deus me confia um ministério. Deus não me dá um filho, Deus me confia um filho. Deus não me dá uma esposa, um marido, Deus me confia. É porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ou eu tenho uma mordomia para ser um mordomo dele, E Elias, ele tem essa representatividade. Por isso que o próprio Senhor Jesus, o que ele diz? Que João Batista era o Elias que havia de vir. Por quê? Porque é sobre ele que está profetizado, que ele é o anjo que vem preparar o caminho. E João Batista, quando Deus quis trazer corporeamente, fisicamente o Messias sobre a face da terra, ele manda na frente João Batista, que veio como uma retroescavadeira preparar um caminho, chamando ao arrependimento. Ele estava no mesmo espírito de Elias. E como Elias confrontou o reinado de Jezabel, e o reinado de Jezabel tem como premissa desfigurar o padrão familiar de Deus sobre a face da terra, o João Batista, que veio no mesmo espírito, o que ele disse? Ele confronta, ele diz a Herodes: essa mulher não é sua, essa mulher é de seu irmão. Por ele confrontar um padrão familiar errado sobre a face da terra, ele foi parar. Na igreja de João Batista, Herodes, se quisesse congregar, ia ter que devolver a mulher de seu irmão. E Elias tem essa representatividade. E a Bíblia fala que a chuva parou por 3 anos, depois a gente vai saber que foi 3 anos e meio, pela própria palavra dele, e Deus leva ele para um ribeiro. E é importante a gente sempre pensar que quando a Bíblia fala sobre águas, sobre ribeiros, sobre rios, águas, fala de uma movimentação de Deus sobre a face da terra. Por isso que toda a movimentação de Deus envolve águas. Quando Deus tira o povo do Egito, o povo é batizado no Mar Vermelho. Para entrar em Canaã, o povo é batizado no Rio Jordão. Porque as águas para Deus são movimentos de Deus sobre a face da terra. Por isso que o dilúvio, ele estabelece isso. E quando Deus fala para esse homem: vá e coloca você no ribeiro d'água. Quando esse ribeiro seca, o que Deus está comunicando profeticamente é que uma movimentação de Deus sobre a face da terra, ela encerrou. Uma movimentação de Deus sobre a face da terra, ela foi concluída. Por quê? Eu não vou dizer para você que nós estamos no tempo do fim. Só que a Bíblia fala sobre os fins dos tempos. Eu não sei se estamos no tempo do fim, mas é claro e certo que nós estamos no fim de um tempo. E o fim de um tempo é um encerramento de um ciclo macro. O que é o encerramento do ciclo macro? Deus trabalha por meio de ciclos, e a maior prova disso é que Ele colocou os ciclos no ecossistema para a gente entender como Ele trabalha. Então você sabe que 24 horas é o ciclo de um dia, que é um ciclo dentro de um ciclo. Por quê? Porque 7 dias conclui uma semana, que é um ciclo dentro de um ciclo. Porque nós temos o ciclo mensal. E quando chega o final de um ano, aí parece que a gente tem um ciclo macro mesmo. Aquela agenda obrigada a ser jogado fora, a gente estoura foguete, ou para chorar ou para rir, a gente passa a régua e a gente começa algo novo. Por quê? Porque é um ciclo macro que se encerra. Então nós podemos não estar no fim do tempo, mas nós estamos no fim de um tempo. E isso é claro e visível. Então quando Deus seca o ribeiro d'água, Ele está dizendo: tem uma movimentação minha sobre a face da terra que está encerrada. E como um selo desse sinalizador profético, quem dava de comer para ele lá era o corvo. Por quê? Porque o corvo, ele fala de um findar, de um grande movimento de Deus sobre a face da terra. Por isso que vai falar Gênesis capítulo 8, versículo 7, se eu não me engano, quando as águas do dilúvio baixam, antes de Noé soltar uma pomba para dizer que um novo tempo de Deus se abria, antes ele solta um corvo para dizer que um tempo de Deus se fechou, por meio de águas. Por quê? Porque a águas fala de uma movimentação de Deus sobre a face da terra, a palavra de Deus sobre a face da terra, porque a voz dele é a voz de muitas águas. Ele lava a sua esposa, a igreja, com a lavagem pela água da palavra. É uma movimentação dele que se encerra.
E o Senhor disse: eu estou operando nesse espírito, é uma movimentação dessa natureza. Pode colocar essa escritura como uma aplicação, um apontamento. E ele vai, e ele então se seca. Quando se seca, ele ganha uma instrução, há uma guinada, há uma abertura para uma nova realidade, está no versículo 8. Então veio ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei uma mulher viúva que te sustente. Então ela se levantou e foi a Serepta. Estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhes disse: traze-me, peço, num vaso um pouco de água, para eu beber. Indo ela buscá-la, ela prontamente responde para ele em buscar um copo d'água, ou um tanto de água. Indo ela buscá-la, disse-lhe: trazem também um pedaço de pão. Respondeu ela: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum punhado de farinha numa panela, nem um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim, para o meu filho, a fim de que o comamos e morramos. E ele disse: não temas, vai e faz como dissesse, mas faz disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze aqui fora, depois o farás para ti e o teu filho, porque assim te diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até que em que o Senhor te dê chuva sobre a face da terra. Uau! Um ribeiro se seca, uma movimentação de Deus se conclui sobre a face da terra. E foi exatamente o que o Senhor está fazendo. Uma chave de um baixar de umas águas, de uma movimentação de Deus. E Ele transporta Elias para um movimento profético de uma nova realidade. E Ele manda esse homem para lá. Ele está na casa dessa mulher. E é muito interessante. Ele diz: olha, ela diz, me dá um pouco d'água. Ela vai buscar prontamente. E no meio dessa movimentação de prontamente atender o profeta, ele diz: traz também dá um pouco de pão para mim. Aí ela freia e diz: agora você me pediu demais, porque a água até eu estava disposto a buscar. Agora entenda, a água ela estava disposta a buscar, não é porque a água tinha sobrando. Quando chega a secar o rio, você já sabe que no cano da torneira já não tem mais nada. Então, mas mesmo assim ela estava disposta, a água ela dá, mas ela disse: o que eu tenho aqui é um pouquinho de azeite da farinha, eu vou fazer o último prato de comida aqui, o último bolo, e vai comer eu e meu filho, depois a gente morre. E aqui sempre é um apontamento muito forte para mim, porque obviamente nós diríamos aqui, caso que ele fosse um charlatão, coisa do gênero, mas nós sabemos que o profeta sempre representava Deus ali. Então eu pergunto para você, conhecendo o caráter de Deus que você conhece, Deus iria pedir para a mulher o seu último prato de comida? Deus jamais iria arrancar dela o último prato de comida. Então por que Ele pediu o último prato de comida? Porque Deus não quer arrancar nada de você, mas quer tirar os seus medos. E ela quis tirar o medo de ficar sem daquela mulher. Ela disse: vai acabar, nós não temos problema com nada, até que ameace ficar sem. E Deus não quer tirar nada de mim, mas Ele quer arrancar meus medos. E o que Ele está dizendo, que Ele estava tentando arrancar da mulher aquilo que o movimento das regiões celestiais estava em ebulição. Por quê? Porque aquela mulher, ela estava debaixo de 3 movimentos. Um movimento de sopro de medo, um movimento de sopro de escassez, e um movimento de sopro de prenúncio de morte. Porque ela disse: eu vou comer, eu e meu filho, depois nós vamos morrer. Deixa eu te falar uma coisa. O que a pandemia trouxe? Trouxe medo, trouxe prenúncio de escassez, e trouxe prenúncio de morte. E foi exatamente isso, e esse movimento ainda paira nas regiões celestiais. Muito medo. É por isso que alguns servos e servas do Senhor sabem o que eu estou falando.
na sua vida, não precisa nem sentar comigo para me falar, que eu já sei. Na sua vida você tem vivido internamente algumas lutas e guerras que o lado de fora não justifica esse tipo de guerra que você está vivendo aí dentro. Porque o lado de fora não está nem tão ruim assim, mas você tem guerreado com pensamentos, emoções e sentimentos que você mesmo se pergunta: Deus, o que está acontecendo? Por quê? Porque nós estamos vivendo dias tais qual. E essa mulher trazia com ela também um susto, um movimento dizendo escassez, e também um prenúncio de morte, que tudo que a pandemia, de certa forma, ela trouxe. Só que Deus, o profeta, estava criando uma nova movimentação, e ele disse para essa mulher: mulher, tem uma questão aqui, sobre a sua casa paira uma provisão poderosa, só que ela não consegue entrar, ela não consegue descer. Se você não se desvencilhar do movimento que está operando nas trevas e se conectar com a palavra profética, essa provisão não desce. Mas se você abrir mão de se permitir ser influenciado por todo esse movimento de medo, escassez e prenúncio de morte, e se conectar com a palavra profética, dentro da sua casa tem uma liberação de provisão tão poderosa, tal qual nunca houve antes. O que Deus estava dizendo: eu sequei algumas movimentações lá de fora, porque o que eu começo a fazer agora é a partir da casa, de dentro dos lares e debaixo do teto, porque esse sempre foi o meu padrão. Esse sempre foi o meu padrão. E o Senhor disse, o Senhor nos falou: comece a trabalhar, porque eu vou começar a operar milagres dentro de casa, poderoso. Filhos que se dizem ateus vão ficar mais crentes que o pai e que a mãe. Filhos e filhas que não se identificam com a sua sexualidade vão começar a receber curas instantâneas. Agora existe uma coisa: eu vou precisar abrir mão das influências que tenho ouvido e me conectar com a palavra profética. Por quê? Porque sempre que Deus abre um movimento dele sobre a face da terra, as trevas criam um movimento contrário, correspondente, para que a gente não entre na palavra profética. Por exemplo, quando estava para nascer o Moisés, havia uma promessa: Deus visitará esse povo, Deus vai visitar esse povo, vai visitar esse povo, um libertador vai brotar no meio de vocês. Quando chegou o tempo desse libertador nascer, quando chegou o tempo desse libertador aparecer, era o tempo de o povo de Deus se conectar com esse espírito. Deus levanta Moisés lá, Deus levanta um espírito de liberação de muitas gravidez dentro do Egito, para que o libertador nascesse. Só que, em contrapartida, Faraó manda matar todas as crianças. O que acontecia naqueles dias? Cada vez que uma mulher engravidava, era uma tragédia. Para o céu era uma expectativa. Ninguém conseguiu se conectar com a palavra profética. Mas Joquebede, quando Deus, por quê? Porque a gente tem facilidade em se relacionar com as promessas, mas tem dificuldade de se mover com o tempo que elas estão para se cumprir. Por quê? Porque as trevas movimentam um movimento contrário. E naquele tempo que era para fazer filho, engravidar, porque o libertador ia nascer, ninguém queria ter filho. Por quê? Porque o faraó estava matando. Então se conectavam mais com as opressões e os decretos de Faraó, de que com a palavra profética buscasse se cumprir. E se você olhasse no WhatsApp da igreja naqueles dias lá, já começava às 5:30 da manhã: nessa madrugada Faraó matou 8 crianças. 9 horas, não, já está em 10. Daqui 10 horas, não, já está em 18. Porque a Globo, G1 falou isso, porque a OMS falou aquilo. Se você perguntasse qual era a conversa no céu, sabe qual era? O libertador está nascendo. Porque é uma realidade sobre o que os decretos de Faraó se movimentam, e é uma realidade sobre o que Deus está falando. Entenda uma coisa: sempre dentro do decreto do Faraó tem uma instrução de Deus.
quando estava para se cumprir a maior de todas as profecias. Qual era a maior de todas as profecias para Israel? O Messias, não tem dúvida, esta era a maior de todas as profecias. Chegou o tempo de nascer um menino. Isaías 9 vai se cumprir. Herodes manda matar todas as crianças que vão nascendo. Naquele tempo que Israel se entende o tempo do cumprimento da profecia, toda a casa iria engravidar, todo mundo ia buscar fazer filho. Por quê? Para dar para Deus a liberação, o cumprimento. Mas Deus não pode fazer. Deus não depende de ninguém, mas Ele sempre contou com a aliança do seu povo. Mas ninguém queria engravidar. Cada menina que estava grávida era um caos. Isso não era uma notícia boa, isso era uma notícia ruim. Por quê? Porque Herodes estava matando as crianças. Era Herodes. Por isso que quando a criança nasceu, não encontrou nenhuma casa para hospedá-la. Não tinha ninguém conectado com a palavra profética. Mas aparentemente 3 pessoas. Nós sabemos, a gente diz que é 3 reis magos, mas a gente não sabe. É porque os reis magos deram 3 presentes e aí concluímos. Mas não sabemos, mas vamos entender que é 3 reis magos. 3 reis magos, não era judeu. Talvez, segundo a tradição, eles aprenderam sobre isso com Daniel na Babilônia. Conectado com os tempos, eles vieram. E por que chegaram na manjedoura? Porque não vieram escutando a OMS, não vieram assistindo o Jornal Nacional. Havia um céu que comandava as coisas. Estavam ligados com o céu, conectados com o que o céu estava falando e não o que a terra estava dizendo. Porque agora tem um decreto, o STF mandou fechar a igreja. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Rasga Apocalipse então. Ele disse que a porta que ele abriu, ninguém fecha. Então não chame templo de igreja. Por quê? Porque sabe quando que a igreja fecha? Quando um coração se fecha, a igreja fecha. Se teu coração está aberto, a igreja está aberta. Não adianta ter templo aberto com a igreja fechada. É melhor ter igreja aberta com o templo fechado. Então eu preciso entender o que Deus está fazendo e o que Ele está propondo. Por quê? Porque no meio de um decreto de Faraó tem uma instrução do Espírito profético para aquele mesmo cenário que o próprio Deus criou, porque é Ele que endurece o coração de Faraó. E qual é o decreto desses dias? A pandemia. Faraó se levantou e decretou: fique em casa, não saia de casa, volte para a sua casa. E no meio do decreto de Faraó, a instrução divina: volte para o seu filho, volte para o seu casamento, volte para o devocional, volte para meditar nas escrituras, volte para mim, diz o Senhor. Deus, mas eu não tenho tempo. Fica tranquilo, eu providenciei um fechamento. Quantos entendem o que estamos falando? A igreja que anda na terra, que se movimenta com as notícias da terra. Eu não suporto até, eu preciso estar nos grupos de WhatsApp, preciso, mas dá vontade de vomitar. Não tem uma notícia do céu, só notícia da terra. Pastor, você é negacionista? Não se trata de ser negacionista. Quando Jesus andou com os discípulos em Emaús, está acontecendo aí? Eles se voltaram e brigaram com ele. Rapaz, você é o único forasteiro que não sabe as últimas notícias da terra, o que está acontecendo, não, você é um negacionista. Ele disse: é verdade. Deixa eu falar uma coisa para vocês, todas as notícias da terra, essas últimas notícias, não estão erradas não, vocês estão certos, tudo isso é verdade, mas eu preciso falar para vocês sobre a última notícia do céu. A última da terra é que ele morreu, a última do céu é que ele está aqui, do teu lado. A última notícia do céu nunca é de morte. Nunca de morte. As verdades de Deus, elas são imutáveis. Então nós estamos vivendo um tempo em que o Senhor diminuiu uma movimentação do lado de fora, porque Ele está visitando a casa, os lares, a partir das famílias, e a partir das famílias sacerdotais, principalmente no Brasil. Por quê? Porque a igreja brasileira é muito boa de resgate, ela é muito boa de salvação, mas ela é muito ruim de continuidade.
A gente salva o perdido, depois mata o salvo para ter o que salvar de novo, porque a gente não sabe continuar. Mas o padrão de Deus é que uma geração contará as maravilhas do Senhor a outra geração. Todas as promessas de Deus para uma pessoa nunca era para ela, mas era para a sua descendência. Por quê? Porque Deus é um Deus de conexão geracional. Entenda uma coisa dentro do seu coração: aonde não tem conexão geracional, não tem reino de Deus. Pode ter igreja, mas não tem reino. Eu e você pertencemos a um reino de um pai que transportou eu e você para o reino do Filho do seu amor. Se você pertence a um reino que o pai transporta para o filho, que sentido faz você não transportar para o seu filho? Que sentido faz? Há uma movimentação de Deus sobre a face da terra, a partir dos lares da igreja. E Ele estava mostrando: eu vou agora. A gente só sabe usar que a farinha na panela não vai acabar e o azeite na botija não vai acabar. Só sabe usar isso para a palavra de oferta. Por quê? Porque estamos regidos numa mente caída. O que é azeite na Bíblia, irmão? O que é farinha? O que é trigo na Bíblia? O que é pão na Bíblia? Então não se trata da sua conta corrente. É Ele dizendo: debaixo do seu teto a unção não vai faltar, a palavra viva não vai faltar, seus filhos vão ter o que comer. É mais do que falar sobre prosperidade financeira. Ainda que o Senhor tenha falado sobre os muitos recursos que vão vir, mas isso seria um outro assunto. Ele tem dito: muitos recursos vão vir mesmo. Por quê? Porque a nova movimentação missional, irmão, não cabe mais um missionário vender bombom no final da igreja, no culto. Não. A próxima movimentação missional, ela vai passar por milhares e milhares e milhares de reais e de dólares. Ela vai ser o empreendedorismo missional, coisa muito alta que a gente não pode tocar ainda, porque a gente não tem coração para lidar com essas coisas. Por quê? Porque Ele não quer nos dar dinheiro, Ele quer confiar o dinheiro. Então há uma movimentação vindo. E sabe de uma coisa? Eu não quero me estender, mas o Senhor tem falado com clareza. Há uma movimentação acontecendo. E sabe o que Ele diz? Faça esse bolo. Está escrito um pequeno bolo, não é isso que está escrito? Sabe por quê? A igreja estava com o bolo muito grande e enfeitado, e gerou muito entretenimento. O bolo pequeno vai voltar a fazer sentido. As coisas simples vão voltar a fazer sentido. A oração vai voltar a fazer sentido. Não falar mal do irmão vai voltar a fazer sentido. As coisas simples. Quem olhava o tamanho do bolo não imaginava o tamanho da provisão. Porque esse é o Deus que nós servimos. É uma contabilidade que nunca ninguém vai entender. Não tem coach que vai explicar que o fraco aqui é forte, o último que é o primeiro, o louco aqui é sábio. Não tem não. Porque a palavra profética, ela causa o impossível. E quem viu o tamanho do bolo não podia imaginar o tamanho da provisão. As contas e as coisas simples vão voltar, porque o bolo da igreja está enfeitado demais, está muito grande, gerando entretenimento. E o Senhor disse: não, vamos voltar para as coisas fundamentais, elementares do Evangelho. Chegamos ao ponto de ter que reevangelizar a igreja. Oh Deus, aonde isso foi parar? Pois bem, e o Senhor nos transportou. E o Senhor disse para aquela mulher: sabe de uma coisa, pega água para mim. E ela prontamente foi, bispo Kelsey. Mas enquanto ela ia, ele disse: traga também para mim um bolo, um pão. E ela freou e disse: vai, você pediu demais. Você pediu demais para mim. Até a água estava pronta a dar, mas o bolo ficou difícil. E é isso. Aqui está o ponto. Sabe o que o Senhor está dizendo? Para a gente entrar nisso que Ele está abrindo. O que eu e você demos até aqui não dá mais.
Ele está dizendo: eu preciso de uma nova medida sua para entrar com uma nova medida minha. Eu preciso de uma nova medida de entrega, uma nova medida. Olha, Deus está ressuscitando uma estirpe do seu povo chamada nazireada. O nazireu. Quem é o nazireu? O nazireu é alguém que, por causa do selo do seu chamado, ele tem restrições sobre ele. Não tem a ver com o direito nem com a esquerda. Aqui pode, mas você não pode. Por quê? Mas não é pecado. Pois é, não tem a ver com pecado, mas tem a ver com o que ele colocou sobre você e o seu chamado. O nazireu, ele tem uma comida diferente. O nazireu, ele tem uma vestidura diferente. O nazireu, ele tem códigos com Deus. Pastor Zezinho, quando eu me converti, eu tinha certeza que eu não conseguia parar de beber. E quando eu fui me convertendo nesse sentido, eu disse: meu Deus, Deus e bebida não cabe junto. Como é que vai ser isso? Só que a bebida, ele arrancou de mim de um jeito que eu nem sei imaginar como que foi assim. Ele arrancou muitas coisas, assim, ele arrancou com a mão. Eu não precisei sair da igreja católica para me converter, não. Tudo que ele tinha que fazer a nível de rompimento, rasgar, ele fez ali. Só tinha uma coisa: eu gostava muito de futebol. Muito não, é muito com força. Hoje, depois de 27 anos, eu gosto exatamente no mesmo tanto, pastor Zezinho. Eu gosto demais de futebol. Por isso que eu não assisto futebol. Eu jogo um futebolzinho uma vez a cada 2, 3 meses. Porque eu não sou liberto, eu não posso chegar perto que eu já mudo. Se eu jogar uma vez por semana, é só 2 semanas. Na terceiro dia do futebol, quando eu acordo, eu já estou ansioso, eu já fico preocupando se alguém vai ligar. Então eu não assisto, não me envolvo. Porque eu entendi também uma coisa no mundo do nazireu. Tem coisa, irmãos, que Deus arranca de você mesmo. Tem coisa que Ele deixa para você dar para Ele. Tá certo. Porque quando Ele te dá algo, você conhece Ele. Quando Ele te pede, Ele te conhece. Há um nazireado sendo feito. Ele está fazendo um resgate a partir da casa e a partir do lar. Depois o Senhor me transportou para uma passagem que eu ia ler, nem vou ler porque ela é tão conhecida e você conhece tanto. Quando Jairo, ele vai até Jesus, e a Bíblia fala: Jairo, o chefe da sinagoga. Outra tradução: Jairo, o maioral da sinagoga. Eu gosto desses títulos, porque Jairo era top de linha. Só que a sua casa estava enferma, e algumas coisas não estavam fazendo mais sentido para Jairo. Não estava fazendo mais sentido para Jairo. Na sinagoga, ele ser o maioral, mas a casa está fragilizada, a casa está enferma. Então ele vai até o Senhor Jesus. Ele disse: mestre, você pode ir na casa orar pela minha filha? Jesus olha para ele: eu vou, Jairo, na sua casa orar pela sua filha. Uau! Jesus pega Jairo pela mão e vai. Só que a multidão segue. No meio do caminho, uma mulher, 12 anos com fluxo de sangue, vem e toca nele, e ele é curado, e ela é curada. Aí Jesus para o culto. Eu acho fantástico as pessoas que conseguem estar com ele sozinho no meio da multidão. Aquela mulher conseguiu estar com ele sozinha no meio da multidão. E ele para tudo e diz: alguém me tocou. Logo quem? Pedro. Graças a Deus pelo Pedro, porque ele ensina tudo que a gente deve fazer, e na mesma pessoa tudo que não deve ser feito. É lindo. E ele diz: Pedro, Senhor, o senhor está de brincadeira. Um vulque desse, só diz: quem tocou o Senhor? Diz: Pedro, cala a sua boca. Oh, meu pastor, parece que eu te amei tanto que eu vou usar você aqui como um exemplo. Por favor. Parece que... Pedro, cala a boca, Pedro, que o meu papo aqui é com Jairo. Eu estou numa operação com Jairo e você está me atrapalhando. Nossa, eu não sabia. Jairo, você viu? A mulher tocou em mim,
Vi não. Vi não. E foi curada na hora. Mas vamos, nós estamos indo para a sua casa. Aí Jairo Freire, Senhor, com todo respeito, está difícil agora. O Senhor está mexendo demais comigo. Por quê? Senhor, eu ensinei a vida toda na sinagoga que a mulher no fluxo de sangue, ela está impura, e se alguém tocar no impuro, fica impuro também. Agora o Senhor tocou nela e vai na minha casa. Está difícil para mim, eu entendo que o Senhor quer curar, mas assim, meu Deus, é um choque teológico na minha cabeça. Tem muitas coisas que a gente não recebe da parte de Deus, porque não vem na teologia que nós criamos. Aí ele disse: Jairo, entenda uma coisa, há uma realidade para a lei de Deus e há uma realidade para o Deus da lei, Jairo. Na lei de Deus, perdoar é um mandamento. No Deus da lei, perdoar é um direito que você tem de ser livre do seu algoz. E sair de obrigação para direito muda só tudo. Então, na lei, se você tocar no impuro, se o puro tocar no impuro, ele vai ficar impuro. No Deus da lei, não. No Deus da lei, se o que você tiver de pureza aqui dentro for maior do que o impuro tiver de impureza dentro dele, se você tocar nele ou ele tocar em você, ele que vai ser curado. Então estuda menos e se purifique mais, porque você vai ver coisas que o seu estudo não é capaz de te dar. Isso não pode, Senhor. O Senhor está brincando. Fica tranquilo, Jairo, está tudo sob controle. Vamos, Jairo. Entenda uma coisa, Jairo, nós vamos curar sua filha. Quando ele chega aqui na casa de Jairo, você sabe, alguém já manda parar, a criança já morreu. Ele diz: fica tranquilo, que eu vou ressuscitar a criança. Jairo, eu estou te reposicionando, não tem nada de errado. Eu não quero acabar com fica aqui, Jairo, eu não quero acabar com o seu posicionamento maioral na sinagoga, não. Só que o teu padrão, Jairo, ficou distorcido. Você hoje vive da sinagoga para casa. O meu padrão é da casa para a sinagoga. Porque se a casa estiver saudável, então ser maioral na sinagoga vai fazer muito mais sentido. Eu te pergunto, você acha que Deus foi na casa da menina ressuscitar a menina ou o pai? Porque Jesus foi atrás de Jairo, libertar Jairo dos vícios da sinagoga, das regras da sinagoga, que faz ele relevante ali, mas não serve para trazer saúde para a sua casa. Aqui faz 3 meses mais ou menos, o bispo Kelso, acho que comentei isso com o pastor. Eu fui pregar para um conselho de pastores numa cidade relevante, e era sábado de manhã, então eu tive que já ir na sexta e dormir no hotel, à noite, dormindo, a noite toda, uma frase gritava aqui dentro, gritava, enquanto eu dormia, ela era audível, só que não era aqui, era aqui. Quando eu acordei de manhã, o despertador tocou, eu tinha que tomar banho para ir ministrar para os pastores, aquela frase estava ali comigo, e ela dizia assim: eu não quero o vício, eu quero o ofício. Eu não quero o meu vício de fazer a obra de Deus, Ele quer o meu ofício sacerdotal. Porque quando eu ando no meu ofício, eu sou sacerdote dentro de casa, eu sou na rua, eu sou na igreja. Agora importa em pensar que essa mulher desonrada, essa mulher que chegou naquela condição que você sabe, estava deplorável. Ela não estava 3 dias, 4, de um ciclo menstrual afastada da sociedade. Eram 12 anos. Só que a criança que Jesus foi ressuscitar tinha que idade? Uau! Porque nessa perspectiva, é a aplicabilidade que eu estou fazendo. Não é uma teologia exata. Foi coisa que o Senhor nos instruiu, nos permitiu. Aqui, Jairo fala da igreja onde? Dentro da sinagoga. A mulher fala da igreja onde? Na rua. E a criança fala da igreja onde? A geração que está vindo e nasce dentro de casa. Então, quando ele cura a igreja adulta, o que ele está dizendo? A igreja é relevante na sinagoga, mas ela não tem honra na rua, está sangrando por aí. Logo, a que nasce dentro de casa não vinga, chega na adolescência, quer sair.
Quantos entendem o que estamos falando? Então ele vai curar a adulta. Só que a adulta, ele cura em público, porque ela tem o que se arrepender. A pequena, ele vai no oculto, ele traz vida, porque esse é o padrão de Jairo, era o padrão de Jairo, da casa, da sinagoga para casa. Mas em Jairo não, o meu padrão é da casa para a sinagoga. Jairo, eu quero que você tenha vida em casa, honra na rua e relevância na sinagoga, porque esse é o padrão. Vida em casa, honra na rua, relevância na sinagoga. Então a igreja está desonrada no meio político, ela está desonrada no meio educacional, ela está desonrada no meio econômico, ela está desonrada na rua. Então tem uma igreja adulta que precisa ser curada, para que está vindo possa ter vida e florescer. O que acontece hoje? Nesse padrão, a criança nasce na igreja, na casa de crente, dos 0 aos 17 anos. 17 anos ela vai para a faculdade, 6 meses depois volta para casa dizendo: eu sou ateu, pai. O que aconteceu? Como que alguém em 6 meses deu a ela de comer e mudou o cérebro, estômago intelectual dela? Mais do que 17 anos comendo dentro de casa. Só que o Senhor não foi destituir Jairo, o Senhor não foi humilhar Jairo, o Senhor só foi reposicionar Jairo, porque há uma movimentação que Ele está diminuindo do lado de fora, para recuperar e restaurar a partir da nossa casa, porque esse é o padrão de Deus: vida em casa, honra na rua, relevância na sinagoga. Muito obrigado, meu querido pastor, que é um precioso. Eu olhei para o Senhor e já amei imediatamente. E há uma realidade a ser tocada nos nossos lares. Eu não posso me conformar com os nossos filhos, não. Nós estamos com alguns enganos. Sabe quando você tem um diagnóstico errado, você não tem um caminho para a cura, não é verdade? Se você não tem o diagnóstico correto, você não tem um caminho para a cura. Por isso que eu digo, a desilusão, ela não vem do diabo, a desilusão vem de Deus. Por quê? Porque ela é o processo de sair da desilusão, da ilusão. Por isso que o nome é desilusão. Então Deus me desilude. Mas na desilusão, esse aqui é o meu lenço, é? Meu Deus, Jesus dos crentes, me perdoa. Isso não é lenço ungido não, é outra coisa. No meu padrão, quando Deus me desilude, é terrível a desilusão, mas agora eu estou num campo chamado verdade, e agora com o diagnóstico correto, eu tenho um ponto de partida para a cura. Nós temos algumas falácias que precisam mudar. Por exemplo, com um problema como nação brasileira, a gente tem uma falácia. A gente acha que o político brasileiro é corrupto e o cidadão brasileiro é honesto. Não, o político é o cidadão brasileiro que chegou lá. A corrupção está na alma brasileira. Isso só Cristo pode curar. E a gente tem uma falácia hoje de dizer que os jovens de hoje não querem a Deus. Os jovens de hoje não querem Deus. Irmãos, os jovens de hoje, eles querem Deus. Eles só não querem a igreja que a gente está oferecendo. É só isso. Eles querem Deus. Eles só não querem a igreja que a gente está oferecendo. E isso vai precisar mexer conosco. Só que a notícia mais linda é que ele não foi destituir Jairo de nada. Ele foi reposicionar. Porque muitas regras, às vezes na sinagoga a gente é tão relevante, mas em casa. Então, ele vai em casa, ele ressuscita a menina. Mas o mais tremendo, quando ele ressuscita a menina, o que ele diz? Olha para o pai e para a mãe e diz: agora dá de comer a ela. Por quê? Ele pode até tocar seu filho, sua filha, mas quem vai dar de comer ainda é você. E o reino de Deus tem a marca todinha que consiste no que come e no que não come. Porque quando Adão e Eva comiam do cardápio de Deus, tinham vida. O dia que comeram do cardápio da serpente, eles morreram. E até hoje o que define vida ou morte na sua casa é quem alimenta ela. Nós precisamos voltar a dar de comer aos nossos filhos.
Vou encerrar fazendo uma observação. Você já viu a subserviência que os nossos adolescentes têm para usar a máscara? Já percebeu? Qual é o pai aqui que precisa brigar com um filho adolescente para ele usar a máscara? Não precisa, muito pelo contrário, ele briga com o pai se o pai não usar. Que lindo, não é isso? Eu acho tão bonito, porque isso mostra tanta obediência, isso mostra tanta sujeição. Não, porque com o pai e mãe ele continua rebelde. Ele só está se submetendo à máscara, por quê? Porque está se submetendo a uma voz que não é a do pai e da mãe. Porque se isso fosse produto da obediência, ele também estaria arrumando a cama, fazendo a tarefa, mas não. Com o pai e mãe ele continua rebelde. Mas para usar a máscara, ele é sujeito. E se você perguntar para ele, quem foi que mandou você colocar a máscara? Ele não sabe. Por quê? Porque ele está ouvindo uma voz espiritual, ele não está ouvindo uma voz humana. Pai e mãe vão precisar falar uma voz que o filho ouve. E qual seria? A voz espiritual. E como que é isso? Vamos lá. A Bíblia diz que Jesus no princípio ele era o verbo. Amém? Ele era o verbo. Uau! Qual a nossa questão? Eu não sei, eu estudei muito pouquinho, mas o pouco que eu estudei, eu aprendi que o verbo, ele é a ação da frase. O verbo é a ação. Então quer dizer que quando Deus disse haja, Deus liberava uma palavra, mas o que criava era o verbo que estava dentro da palavra, que era ele. Uau! Por que hoje pai e mãe fala e filho não responde? Porque o verbo não está na fala. Precisamos voltar para casa e devolver o verbo para a palavra, porque o verbo é que cria. E se o verbo não falar no coração deles, uma outra voz espiritual está falando. Por isso eles se submetem tanto. Eu vejo a subserviência deles nas coisas. Mas o Senhor está reposicionando. Ele está buscando vida em casa, honra na rua, relevância na sinagoga. Há uma movimentação de um rio que secou, e há uma realidade nova, um rio que está voltando, a unção dentro de casa, porque o azeite da botija não vai faltar. E volta e meia, o faraó mandava os seus exatores na casa daquela mulher, olhar do lado de fora, consultava o sistema. Não, fica tranquilo, ela está no perrengue ainda, não fez compra, não entrou nada. Não sabia ele que debaixo do teto, porque você não explica isso. Você não explica isso. Por isso que algumas pessoas dentro da pandemia, algumas delas viveram coisas tão gloriosas que ela não pode falar, porque você tem que estar triste agora. Se você estiver feliz, você ofende. O Senhor está nos chamando a conectar com a palavra profética. No meio dos decretos de Faraó, sempre tem uma instrução divina, aonde ele libera o azeite e aonde ele libera o pão. Por isso, você que está nesse lugar, eu sei que já passou bastante, eu vou reconhecer isso, o meu atraso. Então eu vou pedir para você ficar de pé e nós vamos orar. Mas eu gostaria de orar, sobretudo, com aqueles que estão dispostos a dizer: Deus, eu quero buscar um reposicionamento. Tenho perdido algumas coisas dentro de casa que precisam ser recuperadas. Tenho sido relevante muitas vezes fora, mas dentro às vezes nem tanto. Eu quero achar esse lugar, eu quero me conectar com essa palavra profética, seja no pouco ou no muito. Eu quero orar com você. Se você quiser ficar aí nessa cadeira, você fica, mas se você quiser sair do seu lugar, eu quero orar com você.